O modelo da bola molhada giratória apresentado pela pseudociência é repleto de falhas e uma delas é dizer que a Lua reflete a luz do Sol. Em todas as animações que encontrei, é dito que as fases da Lua são formadas exatamente pela iluminação solar contra o ponto de vista do observador. Mas como pode, na Lua cheia, ela ser iluminada pelo Sol, se neste momento ela se encontra atrás da sombra da Terra? Ela teria que estar completamente escura. E durante a lua nova, teríamos de observar em algum lugar do mundo um eclipse solar, uma vez que esta fase a lua está obstruindo seus raios. O sistema heliocêntrico deixa a desejar a cada dia, se apresentando mais farsante possível. A pseudociência não consegue provar que a sombra negra que cobre a lua durante o eclipse lunar é de fato a sombra da Terra, apenas dizendo que é e ponto final. Diferente de nós, que conseguimos provar empiricamente que aquela sombra negra não é causada pela Terra de suposto formato esférico, ou suposto formato de pera. Veja este vídeo, onde um casal aguardava o eclipse lunar às 6h30 da manhã. O Sol estava quase nascendo, eles estavam esperando o eclipse lunar. Se é formado pela sombra da Terra na Lua, como que pode o Sol estar nascendo e a Lua ainda não tinha sido eclipsada? 25 minutos depois, a Lua começa a ser coberta pela sombra negra e é evidente que está de dia. Como pode um eclipse lunar acontecer de dia? A sombra negra partindo da parte de cima da Lua e o Sol vindo do horizonte. E no momento que a sombra já cobriu mais da metade da Lua, o Sol está acima da linha do horizonte. Isso é impossível no globo. O que você acabou de ver foi exatamente isto. Olha esse desenho. Como pode a sombra vir de cima para baixo se o Sol está subindo do horizonte, como afirmam os globalistas? A sombra teria que começar a aparecer na parte de baixo da Lua. Caso a Terra fosse uma bola ou uma pera, deixarei o vídeo completo na descrição. Milhares de pessoas já provaram que o eclipse lunar não é formado pela sombra da bola molhada giratória. Vamos assistir um time-lapse de um eclipse lunar. Veja novamente o final do eclipse e note a interferência eletromagnética fazendo a sombra ir e voltar. Isso nunca poderia ser de responsabilidade de corpos que realizam perfeitos movimentos de rotação. Mas como, de fato, ocorrem os eclipses lunares? Para ocorrer um eclipse lunar, a Lua precisa estar em sua fase cheia. Como apresentamos no vídeo anterior, as fases da Lua, quando ela está cheia, esta se encontra do lado oposto ao Sol, formando um ângulo de 180 graus com um vértice no norte central. Apresentamos também, no vídeo Sepultando a Gravidade da Lua, que, quando os luminares estão formando um ângulo de 180 graus, os campos magnéticos gerados por eles são intensificados, semelhante a uma bateria que precisa dos dois polos para funcionar. Quando os dois luminares, além de estarem a um ângulo de 180 graus, se encontram à mesma distância do norte central, é potencializado o campo eletromagnético e é por este campo que a Lua passa e sofre as alterações. Analisamos também que quando ocorre um eclipse lunar,
automaticamente temos uma aurora boreal no centro-norte, desmistificando assim as tempestades solares inventadas pela pseudociência e que na verdade são causadas pela potencialização do campo eletromagnético. Mas apenas um campo eletromagnético seria suficiente para passar um corpo negro em alta temperatura de cinza para negro? Sim, um campo eletromagnético pode alterar a polarização da luz e, como consequência, realizar a mudança de cor dos corpos, como apresentado a seguir com a simples aproximação de ímãs. Mas por que no meio do eclipse lunar a Lua passa da cor negra para a cor avermelhada? Segundo o princípio da radiação de corpo negro, corpos mais quentes tendem a emitir luz branca, enquanto que corpos a temperaturas baixas emitem ondas de infravermelho, conforme distribuição no espectro eletromagnético. A Lua emite luz branca, pois se encontra a altíssima temperatura de tanto absorver energia deixada pelo Sol. No momento em que ela passa pelo campo eletromagnético potencializado, sua temperatura diminui para a casa dos 2200 graus Kelvin. E um corpo negro a temperatura de 2200 graus Kelvin passa a transmitir a cor vermelha. Basta aquecer uma barra de ferro a esta temperatura para vermos isso acontecer. Deixarei aqui embaixo na descrição estudo de Harvard provando que o eletromagnetismo altera a polarização da luz, estudo sobre a diminuição de temperatura através de campos eletromagnéticos e o vídeo completo sobre Black Body Radiation. Neste vídeo sobre radiação de corpo negro, o professor apresenta que a coloração não depende do material, do tamanho do material e só depende da temperatura, deixando bem enfática a frase que ciência é o estudo de coisas que podem ser reproduzidas em experimentos. Portanto, corpos negros que emitem luz branca estão obrigatoriamente acima de 3000 graus Kelvin. E conforme vai abaixando a temperatura, ele vai tendendo a irradiar a luz vermelha. No gráfico ele apresenta que os corpos a temperatura ambiente não sofrem variação na curva. Ao elevarmos a temperatura do corpo negro para 1000 graus Kelvin, ele passa a apresentar uma curva bem na onda infravermelha, dos comprimentos de onda infravermelhos. E quando elevamos a temperatura do corpo negro para aproximadamente 2200 graus Kelvin, a parte visível do espectro luminoso demonstra a cor vermelha. E quando elevamos a temperatura do corpo para 3000 graus Kelvin, a parte do espectro luminoso visível são das 7 cores do arco-íris, que sabemos que forma luz branca. Portanto, corpos a 3000 graus Kelvin irradiam luz branca. Depois de muito tempo de análise sobre a real causa dos eclipses solares na Terra plana, chegou o momento de desvendarmos este grande mistério. Mais uma vez, eu repito, se você é novo no tema Terra plana, antes de realizar perguntas infantis com aquele ar de superioridade do tipo se a Terra é plana, porque quando no Japão é dia, no Brasil é noite, peço para que pesquise esses assuntos já superados aqui na playlist Terra Plana no canal.
E se você não tiver tempo para pesquisar, sugiro que adquira o livro O Universo que Não Te Apresentaram e tire todas as suas dúvidas de uma vez só. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Segundo a pseudociência moderna, os raios solares atingem a superfície da Terra-bola de forma paralela uns aos outros. Este também é o motivo da diferença de temperatura entre diversos países, estações do ano, etc. O modelo da Terra-bola precisa que os raios solares cheguem paralelos uns aos outros na Terra, para sustentar o modelo heliocêntrico. Eu poderia falar sobre esta foto dos raios crepusculares para destruir este argumento de que o Sol está a 149 milhões de quilômetros de distância, mas isto ficará para outro momento. Mesmo sabendo que o Sol não está distante da Terra e que muito menos possui aquele tamanho gigantesco que nos dizem, vamos seguir a linha de raciocínio do modelo da bola. As agências espaciais nos mostram animações computadorizadas e alegam ser fiéis ao momento de um eclipse solar. Reparem no tamanho da sombra da Lua projetada na Terra. Bastante pequena, não? Repare também nos raios solares. Para explicar as estações do ano, os raios são paralelos, mas para explicar um eclipse solar, os raios mudam de posição? Por que será que a maioria das pessoas não questionam essas simples coisas? Assim deveriam ser os raios solares, segundo a pseudociência moderna, e não como nos apresentam durante um eclipse. Mas por que eles mudam a direção dos raios solares? Por um simples motivo. Eles têm um problema muito grave no modelo Terra-bola molhada giratória, que se chama sombra. Independente da fonte de luz, pode ser o Sol ou uma luz artificial, a sombra necessariamente é do mesmo tamanho ou maior que o próprio objeto. Não existem sombras menores do que o objeto. Olhem essa imagem da sombra das nuvens na superfície da Terra. Isto é uma imagem aérea. Olhando de cima, elas parecem quase do mesmo tamanho das nuvens, mas quanto mais perto do solo chegamos, maiores se tornam as sombras. Então, eles precisam mentir para você para justificar que o eclipse solar seja realmente a projeção da sombra da Lua na superfície da Terra. Segundo a pseudociência moderna, a Lua tem 3.474 quilômetros de diâmetro, o que resultaria em uma sombra de aproximadamente milhões de quilômetros quadrados. Mas, no último eclipse solar visto dos Estados Unidos, somente uma faixa de 112 km de largura foi atingida pela tal umbra do eclipse, excluindo assim a penumbra, mas ninguém questiona isso. Vamos ao experimento. Aqui temos uma fonte de luz que representa o Sol, uma esfera que representa a Lua e um quadro branco que representa a superfície da Terra. Veja como a sombra sempre é maior do que o objeto, ainda mais quando afastamos mais e mais o quadro receptor. Outro problema no eclipse solar do modelo heliocêntrico é o movimento de zigue-zague da suposta sombra da Lua. Vejam a animação oficial do eclipse de 21 de agosto de 2017. Repare que a suposta sombra não segue uma reta como esperado no modelo em questão. Bom, mesmo quando tiramos lá do mapa Mercator e trazemos aqui para o modelo do globo mesmo, ó, ele não faz sentido, porque ele tem um sobe e desce, ele é meio que um zigue-zague, né? E não é condizente com o modelo que é apresentado para a gente, com a Lua girando perfeitamente em torno da Terra. Então essa suposta sombra aqui não faz sentido. Outra pergunta que eu gostaria de fazer e que vocês pensassem numa resposta se o Sol e a Lua estão os dois a pino na América Central,
por que o percurso do eclipse passou lá em cima nos Estados Unidos? Né? Se eles estão a pino aqui na América Central, seria meio-dia solar por aqui. E por que a sombra passou lá em cima, a suposta sombra passou lá em cima nos Estados Unidos e não aqui na região da América Central? Alguns canais terraplanistas já postaram suas explicações para o eclipse solar. Deixo bem claro que respeito a opinião deles e gostaria que a recíproca fosse verdadeira. Alguns continuam pensando em sombra, que nada mais é do que um conceito heliocêntrico, e acabam achando que o eclipse solar na Terra plana acontece também pela sombra da Lua. Há algum tempo, a filmagem de um eclipse solar a partir de um avião chamou muita atenção de alguns terraplanistas, que começaram a pensar que orbes transparentes ou semitransparentes cobriam a iluminação solar, começando assim a divulgar como verdade. Como já disse e repito, eu respeito a opinião de todos, mas quando temos uma solução com embasamento científico e respaldo em experimentos reproduzíveis, as coisas ficam mais claras para o entendimento de todos. Agora, direi a vocês o real motivo de acontecer um eclipse solar, deixando bem claro que esta é minha opinião e é baseada na ciência experimental, na ciência de verdade. Na mesma filmagem que alguns amigos entenderam que orbes causavam eclipse, eu comecei a notar que o Sol perdia força, como se ele estivesse realmente fraco. Então, no mesmo instante, pensei na polarização da luz causada por um campo magnético, assim como ocorre nos eclipses lunares. Comecei a dedicar meus estudos para o comportamento da luz diante de campos polarizadores, e cheguei no efeito Faraday. Para quem não conhece Michael Faraday, ele foi um físico britânico que viveu entre os séculos 18 e 19. Efeito Faraday é um fenômeno de polarização da luz através de relações entre a eletricidade e o magnetismo. O aparelho utilizado na percepção deste efeito foi simplesmente um pedaço de vidro grosso e um eletroímã em forma de ferradura, onde uma luz que emerge do vidro tem seu plano de polarização modificado pelo campo magnético. O efeito Faraday demonstrou a íntima relação entre as ondas de luz e o eletromagnetismo. Sabemos atualmente que o efeito é causado por pequeninas correntes elétricas dentro de átomos individuais. Quando colocadas em um forte campo magnético, essas correntes são ligeiramente modificadas dentro do átomo. Essas modificações produzem a rotação do plano de polarização. Vejam estes experimentos. Dê uma olhada nisso. Temos uma fonte de luz aqui e um filtro polarizador na frente dela. E aqui um outro polarizador, e os dois estão a 90 graus entre eles. Quando torcemos, percebemos que muita pouca luz atravessa. Passa um pouco de luz por estarem imperfeitos em relação a 90 graus. Veja agora um vídeo real, com zoom, de um eclipse solar.
Para quem quiser pesquisar mais, procure em inglês como Faraday Effect, porque no Brasil vocês já sabem, né? Muito pouco material. Em 2015, uma jovem cientista, Cleo Loy, conseguiu provar a existência de tubos de plasma na atmosfera. Para nós, atmosplana. Vou deixar o link da matéria completa aqui embaixo na descrição do vídeo. Se isso realmente for verdade, saibam que o plasma é capaz de polarizar a luz. Então, podemos criar diversas hipóteses para o eclipse solar. Plasma mais campo magnético, plasma mais plasma, campo magnético mais lua e assim por diante. A realidade é que quem sabe da verdade não nos conta como realmente é. Mas que o efeito Faraday é a explicação mais plausível, isto não resta dúvidas.